parte do sorteio. Quanta gente, eu disse, você não entregou para todo mundo as fichinhas? Muito bem. Todos entregaram aqui a fichinha? Todos entregaram? Então, se todos entregaram, nós vamos aqui. É uma fichinha que a gente sempre entrega, porque a gente leva o seu e-mail e coloca no nosso banco de e-mails. Aí você vai receber todas as informações dos nossos eventos, tá bom? Tem alguém que não entregou aí, quer entregar ainda? Então pode entregar, vai lá, pega lá. Mas isso aqui eu já tirei, vou sortear agora, certo? Elizabeth Liberali Seco. Isso aí? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de Elizabeth. Muito bem. Eu vou dar de presente a Elizabeth o poder curador do perdão. Deus abençoe você, viu? Vamos lá para mais um sorteado aqui. Muito bem. Wagner Emanuel de Moraes Farias. Está aí? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Wagner. Que bênção, hein? Oração para você. Deus abençoe, viu, Wagner? Vamos lá. Muito bem. Isso aqui não preencheu completo. Só vale se tiver preenchido completo, tá bom? Vamos lá. Gisele Gomes Araújo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Gisele. Muito bem. Um livro sobre como ser submisso ao marido. Muito obrigado. Brincadeira. Deus abençoe. É sobre o princípio de autoridade, tá bom? Outro dia eu estava com DVD Tirando o Veneno da Língua. E aí eu sorteei uma irmã, o pessoal riram muito, eu fiquei preocupado. Dione Gregol, é isso mesmo? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Vai levar o livro 12 Verdades que todo filho gostaria. Tem filho já? Ainda não? É profético. 12 está escrito aí, viu? 12. Vamos ver agora sobre o último aqui, que é a palestra sobre homossexualidade, que a gente tem que conversar com os nossos filhos, temos que conversar com a nossa família. Gabriela Narras Lemes Ribeiro, é isso? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Gabriela. Deus abençoe você, Deus abençoe, viu? Eu vou sortear mais um aí. Agora, esse aqui você pode escolher o livro lá, tá bom? Você vai escolher um livro ou vai escolher um DVD, tá? Eliane Portela da Silva. Está aí? Pode vir aqui então. Muito bem. No final dessa reunião, eu vou estar lá embaixo e eu e a minha esposa. É mesmo? Que bênção. Então espera, eu vou fazer uma oração por você. Você vai ganhar um livro e uma oração hoje. Levante a sua mão na direção dela. Seu nome é? Eliane. Pai, eu quero abençoar Eliane. Tu sabes do que ela precisa, quais são as necessidades do seu coração, do seu casamento, da sua família. Como igreja, nós a abençoamos com toda sorte de bênção, e que dentro de poucos dias ela tenha um grande milagre para contar, e todos nós vamos glorificar o teu nome por isso. Nós a abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Nada acontece por acaso na vida dos que são guiados pelo Espírito Santo. Deus abençoe, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Após a reunião, eu vou estar lá embaixo, dando um autógrafo no seu livro e tirando uma fotografia com você.
Eu gosto muito de tirar fotografia, por algumas razões. Primeiro, porque fotografias geram memórias positivas no nosso coração. É muito bom você relembrar. Eu fiz 30 anos de casado, sentei na sala com a minha esposa e com meu filhinho Pedro, nós três em casa, porque os outros já casaram. Aí eu peguei assim o álbum de fotografia quando nós nos casamos, para a gente relembrar. E eu melhorei bastante, gente. A minha esposa também. Como nós estamos melhor hoje do que ontem. E isso é muito importante. Eu disse ontem que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu gosto de tirar fotografias com pessoas que me inspiram. Quando o John Maxwell esteve no Brasil, eu estive com ele e tirei uma fotografia com ele. Ele me inspira. Quando o Miles Moron, que morreu, esteve no Brasil ministrando, eu tirei uma fotografia com ele. Pastor Ebi Uber, quando ficou hospedado em casa, tirei uma fotografia com ele. E tanto o líder do avivamento de Pensacola esteve ministrando comigo no Brasil, tirei uma fotografia com ele. Por quê? Você precisa estar junto de pessoas que te inspiram e que agregam valor na sua vida. Quantos podem dizer amém? Por isso que eu quero tirar uma fotografia com você, porque você me inspira. Só pelo fato de você estar aqui de manhã, esteve ontem, inclusive ontem eu disse ao pastor Léo, disse, se não me falha a memória, ao Nani e ao pastor Edinaldo, que eu fiquei maravilhado com o grupo ontem, que chegou aqui às 3h30 e só saiu às 9h30 da noite. Olha, isso é uma bênção, hein? Significa que nós estamos melhorando. Amém, amados? Isso é maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor por esse grupo abençoado que está valorizando. Parabéns, pastor Edinaldo, porque isso é muito bom. Mas vamos lá. Segunda verdade. Cadê o homem? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo está aí? Aí, Rodrigo. Eu gostei muito de você, viu, Rodrigo? Que rapaz precioso, não é? Que rapaz de alma nobre. Quem é o pai do Rodrigo? Está aí o pai do Rodrigo? A mãe do Rodrigo? Parabéns aos pais do Rodrigo. Porque todo bom filho é o resultado de um bom trabalho que os pais fizeram. Que bom. Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Palavra do Senhor diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O pai deve primeiro ser pai. A mãe primeiro deve ser mãe. Certo? Primeiro o pai deve ser pai. A mãe deve ser mãe. Aí, depois, deve ser o melhor amigo dos filhos, a melhor amiga dos filhos. Agora, o que é ser amigo? Amigo é aquele que ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Se você puder, adquira ali uma mensagem que eu ministro sobre a cura da ferida paterna. A cura da ferida paterna.
Vamos fazer uma viagem no tempo agora. Se meu pai estivesse vivo hoje, ele estaria com 83 anos de idade. Meu pai partiu para a eternidade aos 51 anos de idade. Mas eu lembro do meu pai. Por exemplo, eu lembro que meu pai gostava muito de pescar. E ele me levava, às vezes em quando, para pescar com ele. E eu lembro dele me ensinando a colocar isca no anzol e como é que eu tinha que fisgar uma tilápia, por exemplo. Eu lembro do meu pai tratando muito bem a minha mãe, e lembro também que o meu pai não abria mão de algumas coisas que para ele eram muito importantes. Meu pai foi um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Você se lembra do seu pai? Agora eu lembro que meu pai fez algumas coisas que hoje eu acho que daria problema. Por exemplo, meu pai tinha olaria e ele fazia tijolos. Ele fazia os tijolos junto com outras pessoas. E eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade e meu pai me acordava às 2 horas da manhã para ir à olaria, montado numa carroça que a roda era feita de madeira revestida com um ferro, um aço, sei lá. Aquilo pulava, gente, que só Jesus na causa, entendeu? E a gente ia com aquele burro puxando, o burro na frente, puxando aquela carroça, 2 horas da manhã, gente, frio a beça, e eu tinha que sair com ele no meio daquele mato, na geada, procurando os outros animais para colocar naquele aparelho chamado pipa, para preparar o barro para a gente fazer os tijolos. Sabe quantos tijolos eu ajudava ele a fazer? E era um processo mais ou menos assim, ó. A gente tinha que pegar a forminha, colocar em 2 tabuinhas e colocar no chão. Nós fazíamos 2.000 tijolos pela manhã. Então eu me abaixava e levantava 2.000 vezes pela manhã. Isso é uma academia maravilhosa, entendeu? Não tinha gordura no corpo, porque não dava tempo. Aí a gente enfornava os tijolos, e eu gostava muito de participar com ele do trabalho da queima dos tijolos, porque a gente ficava acordado a noite inteira colocando madeira no forno, e para a gente era uma festa. E é interessante que depois de a gente fazer 2.000 tijolos, eu ainda ia brincar de bola e ia nadar no rio, e depois, se bem que dormia cedo, e tinha aqui na escola ainda também. Agora, algumas coisas que o meu pai fez, eu acho que não foram positivas, mas eu sei que ele fez na tentativa de acertar. Você se lembra do seu pai? Você se lembra da sua mãe? O seu pai foi seu melhor amigo? A sua mãe foi a sua melhor amiga? Qual a lembrança que você traz do relacionamento que você teve com o pai, do relacionamento que você teve com a mãe? Os pais almoçavam com vocês à mesa. Os pais ouviam. Os pais compreendiam. Os pais respeitavam.
Os pais eram solidários, os pais confiavam, os pais inspiravam confiança, os pais compartilhavam sonhos. Amados, preste atenção. Ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que a gente não teve. Ser mãe é ter a oportunidade de ser a mãe que você não teve. O grande problema é que muitos estão reproduzindo o comportamento dos pais que erraram. Eu não sou obrigado a repetir os erros dos meus pais, ou do meu pai. A minha esposa não é obrigada a repetir os erros da mãe. Ter filhos é ter a grande oportunidade de ser o pai que a gente não teve, e você, mulher, ser a mãe que você não teve. Amigo é aquele que ouve. E me parece que lá atrás, na família patriarcal, os pais não ouviam muito. Ou melhor, os filhos tinham medo de aproximar muitas vezes do pai. Me lembro de um homem que ele disse: eu nunca recebi um abraço do meu pai. Pelo contrário, o meu pai só conhecia a linguagem da vara. E nós éramos em 4. Quando um errava, ele já aproveitava para abater nos 4. E a gente perguntava: pai, mas eu não fui eu. Não, é preventivo, é para não errar também. Você ouve seus filhos? Você compreende seus filhos? Você respeita seus filhos? Eu me lembro que eu estava ministrando no Mato Grosso outro dia, e um pastor me contou uma história assim. Ele estava descendo a escada num hotel, e um outro pastor jovem estava com o filho. E numa situação de talvez rebeldia do filho, esse pastor jovem, ao lado do amigo, olhou para o filho e deu um tapa no rosto dele. Pá! Mas deu um tapa com gosto no rosto do filho, na frente desse meu amigo. Esse meu amigo disse para o pai, que era pastor jovem: rapaz, não faz isso. Não se bate no rosto de um homem, nem mesmo de uma criança. Não faz isso. Sabe o que o pai respondeu para esse meu amigo? Você tem filhos? Não. Então você não tem moral e nem autoridade para me corrigir. O tempo passou. O menino cresceu. E um dia esse pai, que deu um tapa no rosto do filho, ligou para esse amigo pedindo socorro, porque agora o menino cresceu, foi para a academia, fez jiu-jitsu, e quando o pai quis corrigi-lo de forma indevida, simplesmente ele chamou o pai para a briga, para lhe dar uma surra. Isso é sério. Você ouve seu filho? Você compreende seu filho? Você respeita? Você é solidário? Você confia? Você inspira confiança? Você compartilha sonhos? Isso é ser amigo. Se você me pergunta: pastor Josué, como é a Letícia? Uma bênção. Como é o Pedro? Uma bênção. Como é o Douglas? Uma bênção. O Senhor se lembra das vezes que seus filhos responderam para o Senhor? Foi tão pouco que eu não me lembro.
Eu não me lembro o dia que o Douglas respondeu para mim. O Pedro acho que foi uma ou duas vezes. Não me lembro o dia que a Letícia respondeu para mim. Eu não me lembro, foi tão pouco. Aí se você me pergunta, mas por quê? Porque eles nasceram em estado de glória? De santidade? Não. Toda criança é astuta por natureza. Um dos segredos é que eu e minha esposa sempre procuramos ser amigos dos nossos filhos. A gente ouve. Um dia minha filha tinha 13 anos e disse assim para mim: pai, estou gostando do branco lá na igreja. 13 anos. E o branco tinha 19, acho. E ela gostando do branco. Se eu conheço alguns pais, que conversa boba é essa, menina? Você nem saiu das fraldas direito. Estudar que é bom não quer. Orar também não. Ler a Bíblia também não. E depois tem ontem, se eu pegar você conversando com o branco vai ficar roxo. E eu te arrebento. E sai daqui que eu não tenho tempo para perder. Esse pai é amigo, sim ou não? Esse pai é amigo, sim ou não? Ouça o que eu vou dizer para você. Se você não ouvir os teus filhos, lá fora, um homossexual vai sentar calmamente, vai tomar um café com eles e vai dar todo o tempo que eles precisam para serem ouvidos. Lá fora, um traficante vai sentar, vai dar todo o tempo do mundo. Lá fora, um ateu à toa vai sentar e vai dizer: abra o seu coração. Lá fora, alguém vai ouvir. E aí, pode ser tarde demais. Amados, precisamos ouvir nossos filhos. Precisamos compreender nossos filhos. Precisamos respeitar nossos filhos. Precisamos ser solidários à dor dos nossos filhos. Precisamos confiar e inspirar confiança e compartilhar sonhos e história. Eu sempre que saio de férias, levo toda a minha família. E agora não está fácil, porque a família cresceu. São genro, nora, 3 netos, Pedro, minha esposa, eu. Então, às vezes, quando levamos também a pessoa que nos ajuda, e aí então as férias está ficando caro. Mas a gente vai para mais perto, vai de carro e dá tudo certo. Eu sempre levo os meus filhos. E às vezes, enquanto a gente senta assim, na beira da piscina, lá em Caldas Novas, e a meninada senta tudo ao redor do pai e da mãe, e a gente começa a contar a nossa história. E eles ficam tudo assim, A gente começa a contar como é que foi o nosso começo. Como é que era o nosso carrinho velho. Nós tínhamos um Passat 76. Queimava mais óleo do que gasolina. Não tinha freio, brecava uma roda só. A gente passou pelo Corcel 2. Lembra da Belina? Lembra da Brasília? Nós tínhamos um Fusquinha que era poçante. Aonde passava deixava uma poça de óleo. A gente viajava com as crianças no carro. E naquela época não tinha fralda descartável. Tinha que ir parando nos postos para ir lavando fralda. Tinha que ir parando nos lugares. E eles ficam todos assim: é mesmo, pai? Esses dias começamos a contar para minha nora, meu filho e tal, como é que foi a nossa história no ministério no início. Como é que era, não tinha data show. Eu andava com um quadro negro em cima de um Fiat 147. E uma vez eu na avenida com aquele quadro negro, escapou o quadro negro. E eu correndo na avenida atrás do meu quadro negro. E aí a minha nora olha e diz: é mesmo? Você já contou a sua história para os filhos?
E aí um dia eu fui contar para os meus filhos que quando eu era solteiro e tal, eu era um paquerador. E aí então, quando eu fui corrigir minha filha que estava querendo namorar um pouco mais, eu disse: minha filha, ela disse: seu pai, o senhor pensa que eu não conheço a sua história, não? Aí eu disse: minha filha, não erre como seu pai, mas use os erros do pai para não errar. Aprenda com os erros do seu pai. Como isso é saudável, como isso é construtivo, quando você compartilha a sua história, compartilha os seus sonhos. Isso é ser amigo. A terceira verdade que todo filho gostaria que os pais soubessem: todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com palavras. Eu disse que os filhos são ovelhas de um pequeno rebanho chamado família. O pai é o pastor auxiliado pela esposa. Mas os filhos também são nossos discípulos. E nós somos os discipuladores dos nossos filhos. A Letícia é uma discípula. O Douglas é um discípulo. O Pedro é um discípulo. Agora preste atenção. O exemplo tem que validar as palavras dos pais. A autoridade é o resultado da coerência entre palavras e ações. Guarde isso. Os filhos não esperam perfeição dos pais. Eles esperam coerência e progresso. Os filhos não esperam perfeição dos pais. Eles esperam coerência e progresso. Agora preste atenção que Jesus disse para os seus discípulos, depois de ter lavado os seus pés: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, disse Paulo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O meu filho Douglas tem uma mensagem que ele ministra para os casais que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: que o propósito final, essencial do casamento é o marido preparando a esposa para encontrar com o seu verdadeiro noivo, que é Cristo. É a esposa preparando o marido para entregá-lo para Cristo, o seu verdadeiro Senhor. Se eu não estou ajudando a minha esposa a melhorar a cada dia para encontrar-se com o seu verdadeiro noivo, que é Cristo, se a esposa não está preparando o marido para encontrar com o seu verdadeiro Senhor, que é Cristo, então o casamento não está cumprindo o seu essencial propósito. Agora preste atenção. Para que Deus colocou na nossa responsabilidade filhos? Para nós prepará-los para o dia do grande encontro. Eu preciso preparar meus filhos para o céu. Isso é mais importante do que ser médico. Isso é mais importante do que ser engenheiro. Isso é mais importante do que ser advogado. Isso é mais importante do que ser um empresário bem-sucedido. Isso é mais importante do que falar inglês, francês. Isso é mais importante do que estudar em Harvard. Isso é mais importante do que estudar em Paris. Porque dá para ir para o inferno estudando nas melhores universidades do mundo, mas não dá para ir para o inferno
apaixonado pela Bíblia como um discípulo piedoso do Senhor Jesus? Esta é a grande questão. Muitos pais estão preocupados em preparar o filho para ter um futuro aqui, melhor, mas não estão preparando os filhos para a eternidade. Muitos pais estão gastando uma grana preparando os filhos para ser um grande profissional, mas não estão gastando nada para que o filho passe a eternidade com Deus. Qual foi a última vez que você orou com os seus filhos? Qual foi a última vez que você fez um jejum de 7 dias com os filhos? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com os filhos em casa? Esses dias eu sentei com o Pedro, e o Pedro tem 18 anos de idade. E eu perguntei: Pedro, como vai o seu tempo a sós com Deus? Como vai o seu devocional diário, meu filho? Você tem lido a Bíblia, tem orado sistematicamente no seu tempo a sós com Deus, todo dia? Como vai? Eu fiquei surpreso. Ele disse: pai, eu estou jejuando. Ele não almoça. Estou jejuando 2 dias por semana. Eu estou lendo a Bíblia intensamente todos os dias. E o meu tempo de oração, eu fiz um propósito no início do ano para terminar o ano orando 2 horas por dia. Eu quero que o Pedro seja um grande músico. Eu quero que o Pedro, que tem facilidade na área de línguas, fale inglês, fale francês, fale espanhol, fale italiano, fale chinês. Mas, sobretudo, eu quero que o Pedro esteja preparado para viver uma eternidade com Deus. Eu não quero chegar no céu sem os meus filhos. Eu não quero chegar no céu sem minha esposa. Eu não quero chegar no céu sem os meus netos. Por isso que o investimento lá em casa é grande. Eu estou apegado no Salmo 112. A minha descendência será poderosa na terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E toda a minha família haverá de chegar no céu, no grande encontro com Jesus. Se vocês me entendem, digam amém. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Alguém disse, e é verdade, alguém disse que os nossos filhos, eles aprendem mais vendo do que ouvindo. Alguém disse que os nossos filhos aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Amados, preste atenção. Outro dia eu conheci um homem e ele fez questão que eu fosse na sua fazenda. Esse homem se tornou meu amigo, é parceiro do meu ministério. Ele tem algumas fazendas. E uma das fazendas, ele me levou lá. Só a extensão, assim, na frente da fazenda tem 70 quilômetros. Você já imaginou que é 70 quilômetros? É quase daqui em Foz do Iguaçu. Sabe quantas 1000 cabeças ele tem? Quantos gados ele tem? Ele tem 200.000 cabeças de gado. E eu encontrei com ele outro dia no aeroporto e disse: pastor, estou comprando mais uma fazenda. Você vai ser dono do Mato Grosso. E ele tem um filho e uma filha. Agora olhe para cá todos, por favor.
quando esse homem morrer, a maior herança que ele deixará para os seus filhos não são as fazendas e nem os gados. Quando esse homem morrer, a maior herança que ele deixará para os filhos é o seu caráter. Legado é aquilo que você deixará que não pode ser destruído. Legado é aquilo que vai ficar e que não perece depois que você for. Alguém disse que a única coisa que não pode ser enterrada junto com aquele que morreu e que volta com os enlutados é o seu caráter. Reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me vendo. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. E sabe aonde é que o meu caráter se manifesta de forma mais intensa, plena? Dentro da minha casa. Quando vocês me veem falando de marido, inclusive, eu acho até engraçado, porque eu estou na televisão, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, eu sou muito conhecido no Brasil. E é muito comum eu andar no Acre, no Amapá, em Rondônia, no Rio, as pessoas me encontrarem no shopping center, e principalmente as irmãs, junto com os maridos, elas falam: meu Deus, fala para o marido, você tem que ouvir mais o pastor Josué. E o pessoal pensa que eu sou um marido perfeito. Quando me vê falando sobre pai, pensa que eu sou um pai nota 1000. Quase que um anjo em estado de glória. Uma irmã chegou perto de mim, da minha esposa, e disse: pastor, quando eu te vejo, eu penso que o senhor é um dos homens mais mansos da terra. Eu olhei para minha esposa, ri e disse: vamos convidar ela para passar uma semana com a gente? Ela vai ver que eu estou em obra ainda. Quando vocês me veem falando de relacionamento com a família de origem, alguns podem pensar que eu sou o melhor genro, eu sou o melhor sogro, eu sou o melhor filho. Isso é o que vocês pensam. Isso se chama reputação. Agora, tem pessoas que caminham comigo, que conhecem um pouco mais de mim e sabem que eu estou em obra. Meus filhos, que conhecem um pouco mais do que os meus amigos de mim, sabem que eu estou em processo de construção. E a minha esposa, que dorme comigo, que convive, que viaja, que toma café, janta, toma banho comigo, sabe que eu estou em obra e sou um processo em construção. Agora, preste atenção, por favor. Se reputação é o que as pessoas pensam que eu sou, caráter é o que eu sou quando ninguém está me vendo. E essa é a grande pergunta hoje: quem é você quando ninguém está te vendo? Amados, nós estamos vivendo uma crise de integridade. Nós estamos vivendo uma crise moral. Pastor Abe Uber disse uma coisa e eu concordo. Se a igreja, que conta com mais de 30 milhões de membros, fosse formada de gente íntegra, moralmente séria, nós já teríamos influenciado para curar a fibra moral desta nação. Se você me pergunta: pastor Josué, aonde é que nasce um corrupto? Em Brasília? Aonde é que nasce um corrupto? Em Brasília? Não.
O corrupto nasce dentro da casa aonde o filho vê o pai mentindo emergencialmente. Mentiras brancas, mentiras comerciais, mentiras emergenciais. O corrupto nasce aonde o filho vê o pai subornando o guarda. O corrupto nasce aonde o filho vê o pai comprando um produto pirata. Compra um CD pirata, um DVD pirata, uma bolsa pirata, um relógio pirata, um tênis pirata, uma camiseta pirata, porque é mais barato. Vocês acreditam que um dia um irmão veio me oferecer, olha só, gente. Um irmão veio me oferecer, pastor Edinaldo, um aparelhinho para a gente instalar em casa, e esse aparelhinho captava o sinal de todos os canais pagos, dava uns 700, e veio oferecer para mim, pastor, compra, eu acho que você vai pagar R$600, vai ter todos os canais pagos de graça, por tempo indeterminado. Eu disse, que empresa é essa? Não, não tem empresa, pastor. Falei, irmão, isso é crime. Isso é pecado. Isso é ser desonesto. Isso é ilegal. Isso não serve apenas para os cristãos. Isso não cabe na vida de alguém que leva a sério ética, honestidade, lealdade, justiça. Isso é sério. Sabe onde é que nasce o corrupto? Na casa onde o filho vê o pai alterando a quilometragem do carro. O carro rodou 180 mil quilômetros, aí ele volta aquele contador para 70 mil quilômetros, para vender mais fácil. Aí nasce o corrupto. Sabe aonde nasce o corrupto? Quando o pai diz assim, o pai ou a mãe diz para o filho, diga para quem ligou aí que eu não estou. Sabe aonde nasce o corrupto? Eu acho até uma incoerência. O camarada vai para fazer parte da passeata contra a corrupção, e sabe aonde ele estaciona o carro dele? Na vaga para os deficientes. Ele vai participar do protesto contra a Dilma, ele estaciona o carro dele na vaga para o idoso. Para a gente corrigir lá em cima, precisamos começar a corrigir as pequenas corrupções aqui embaixo. Será que eu estou sendo claro? Se vocês me entendem, digo amém. A gente precisa começar a usar cinto de segurança. A gente precisa começar a obedecer às leis de trânsito. Porque não adianta, amados, a gente querer que se pratique justiça, retidão, lá no alto escalão, se nós aqui embaixo estamos praticando as pequenas corrupções. Se eu fui claro, estou sendo claro, diga amém. Quando o teu filho pensa em verdade, lembra de você? Quando o teu filho pensa em justiça, lembra de você? Quando o seu filho pensa em fidelidade, lembra de você? Quando o seu filho pensa em disciplina, lembra de você? Quando os seus filhos pensam em retidão, lembra de você? Eu perdi meu pai, como eu já falei, muito cedo. E eu me lembro que no caixão, quando ele estava sendo velado, eu fui o último a falar na reunião. E eu dizia, meu pai não me deixou uma fortuna. Meu pai não me deixou uma herança. 2, 3, 4, 5 milhões de dólares aplicado na bolsa de valores.
Mas ele deixou o que não tem preço. Ele deixou um caráter digno de ser seguido. Nunca vi meu pai mentir para ninguém. Nunca vi meu pai enganar ninguém. Nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Nunca vi meu pai falar mal da vida de ninguém. Pelo contrário, quantas vezes eu vi meu pai, às 5 horas da manhã, ajoelhado, com a Bíblia aberta, intercedendo pela família. Nunca vi meu pai deixar de pagar estrategicamente alguém. Eu conheci gente séria e santa, não mais do que meu pai. Ele morreu, mas o seu bom testemunho dentro da minha casa, da minha família, até hoje fala. O que você está deixando como legado para os seus filhos? A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é um caráter digno de ser imitado. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Saber que é amado por pais que se amam permite ao filho uma serena vivência de segurança, repouso, confiança, tranquilidades. Deus não abre mão do seu casamento e da sua família. Deixa eu fazer uma pergunta para todos aqui. O seu casamento inspira seus filhos? Quem tem filhos aqui? Levante a mão assim, por favor, bem alto. Quem tem filhos? Que bênção. A sua filha diria assim: pai, quando eu casar, eu quero ter um marido igualzinho você é para a mãe. Diria? O seu filho diria para você, irmã: mãe, quando eu casar, eu quero ter uma esposa igualzinha você é para o pai. Um dia, a minha nora disse para a minha esposa: você me inspira. Um dia meu filho, quando foi casar, disse para mim: eu só caso se você fizer meu casamento. Eu disse: por quê, meu filho? Ele disse: porque o seu casamento me inspira. Nada é mais gratificante do que ouvir um testemunho daqueles que vivem as 24 horas do dia nos observando. Eu estava no Rio de Janeiro, ministrando em um hotel para um grupo de casais, quando uma esposa me procurou com a minha esposa, e ela disse algo que me preocupou muito. Ela disse: está vendo aquele homem lá embaixo, pastor? É meu marido. A gente tem problemas no casamento. E um dia, eu estava deitada no sofá e começou uma discussão. Ele ficou tão possesso de raiva que ele chegou perto de mim e ele escarrou no meu rosto. E ela me disse assim: pastor, eu tenho uma filha de 26 anos. Ela é oficial, parece-me que da Marinha. Ela é dentista, ganha muito bem. Ela já tem sua independência financeira. Porém, sabe o que ela diz para mim? Eu nunca vou me casar,
porque eu não quero sofrer nas mãos de um homem como a senhora sofre. Eu nunca vou me casar, porque eu não quero sofrer nas mãos de um homem como a senhora sofre nas mãos do meu pai. Marido, você é um marido que inspira. Esposa, você é uma esposa que inspira. Que nota Deus daria para o seu casamento hoje? Que nota os filhos dariam para o seu casamento hoje? Que nota a sogra daria para o seu casamento hoje? Que nota o sogro daria para o seu casamento hoje? No seu casamento se percebe mais de céu ou de inferno? Quem já disse para você: eu quero ter um casamento igual ao seu? A gente não pode viver de faz de conta. A gente não pode viver de aparência. A gente não pode viver apenas para as pessoas pensarem que nós nos damos bem. Até porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo que penetra o impenetrável. A gente até consegue enganar os vizinhos, a gente até consegue disfarçar bem na igreja, mas não dá para enganar a Deus. Não dá para fugir dos olhos de Deus. E eu termino contando para vocês uma história. Uma jovem senhora estava vivendo o pior momento no seu casamento. O casamento dela era um verdadeiro inferno. Então ela procurou um dos melhores advogados, porque eles tinham recurso. Ela procurou um dos melhores advogados da cidade e disse para ele o seguinte: eu decidi me separar do meu marido, só que eu não quero uma separação simples, conciliadora. Eu quero uma separação, um divórcio com muita dor. Eu quero matar este homem na unha. Eu quero que ele sinta uma flecha penetrando a alma dele. Que mulher má. Tem mulher ruim por aí, gente. Um homem casado com uma mulher dessa não precisa do diabo como adversário. Ela disse: eu quero uma separação com muita dor. Ele disse: eu tenho uma estratégia legal. Se você obedecer às instruções, vai dar tudo certo. Você volta para casa durante 3 meses. Você vai blefar. Você vai fazer de conta que é a melhor mulher do mundo. Você vai fazê-lo se apaixonar por você. Você vai chegar em casa e você vai, por exemplo, no outro dia, convidá-lo para um café colonial. No outro dia, você se oferece para almoçar com ele. 2 vezes por semana, você vai oferecer para ele 2 vezes plenitude orgástica. Você vai montar o cenário e preparar tudo para um sexo maravilhoso. Faz esse homem subir nas paredes sexualmente. Ele vai ficando apaixonado por você. Apaixonado por você. Aí 1 vez por semana você sai para jantar com ele. Compra lá lingerie e faz uma festa, pelo menos a cada 15 dias, assim, diferente lá com ele. E quando ele estiver assim, gamadão, apaixonado, você vem aqui, traz ele. Aí você vai sentar na frente dele, na minha frente,
e vai dizer assim: te enganei, seu trouxa. Eu te odeio e quero mesmo hoje é me separar de você. Esse cara vai sofrer. Ela, gostei da ideia, foi para casa. No segundo dia o convida para tomar um café. No terceiro dia sai para almoçar com ele. No quarto dia ela vai para a cama com ele e o ama, entre aspas. Oferece para ele a melhor noite sexual. Segunda semana, repete a dose. Terceira semana, repete a dose. Na quarta semana, ela convidou até a sogra e o sogro para o jantar. Tratou a sogra e o sogro como se o filho deles fosse o melhor homem do mundo. Primeiro mês, e aquele cara gamadão. Segundo mês, ele estava assim, fissurado por ela. Quando começa o terceiro mês, ela vai ao advogado, entra na sala, começa a chorar. Diz: doutor, dei um tiro no pé. O tiro saiu pela culatra. Que foi, minha filha? Me apaixonei por ele. Descobri que eu tenho o melhor marido do mundo. Descobri que meus filhos têm o melhor pai do mundo. Descobri que eu estava dormindo ao lado do melhor homem do mundo. Doutor, eu vim para dizer que eu não quero mais me separar. Me desculpe pelo trabalho que eu dei para você. Aquele velho advogado olhou para ela e disse o seguinte: minha filha, na verdade, eu só quis mostrar para você que quando você muda, tudo muda ao seu redor. Que quando você muda, sua casa muda. Que quando você muda, seu casamento muda. Que quando você muda, seus filhos mudam. Que quando você muda, o diabo sai de cena e a glória de Deus se manifesta. Quando você muda, a sua casa se torna o seu santuário emocional. Para concluir, eu estava ministrando numa cidade e o pastor me contou um fato que nunca mais me esqueci. Ele disse: Josué, um pequeno menino de 9 anos de idade, que diz que queria falar comigo, eu o recebi no meu gabinete pastoral, e ele sentou na minha frente e começamos a conversar. E naquela conversa boa com aquele menino de 9 anos, eu perguntei para ele assim: meu filho, qual é o seu maior sonho? E ele disse assim para mim: meu maior sonho, pastor, eu pensei que ele ia dizer: eu quero ser jogador como o Neymar. Eu quero ser um corredor de Fórmula 1 como o Senna. Ou então eu quero ser um primeiro-ministro. Ou então eu quero ser um grande empresário como Antônio Hermílio de Moraes. Ou então eu quero ser um grande pastor como o senhor. Não, ele não falou nada disso. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, o meu maior sonho é ganhar um abraço do meu pai. Meu pai é caminhoneiro, pastor. O meu maior sonho é um dia fazer uma viagem com meu pai. Ele nunca me levou para andar no caminhão dele. Meu pai nunca me deu um abraço. O meu maior sonho, pastor, é ganhar um abraço do meu pai e dar uma volta no caminhão dele.
Quem nesta manhã está aqui para dizer para Deus: eu quero mudar, eu posso ser melhor, melhor do que eu tenho sido, melhor do que eu sou. Eu quero que o Senhor me ajude a processar essas mudanças na minha vida. Fique de pé, por favor. Essa mensagem tem continuação amanhã, hoje à noite. Eu gostaria que você não perdesse essa noite por nada. Traga seus filhos. Traga sua família. Se você quer sair do seu lugar com a sua esposa e vir aqui na frente para dizer: Senhor, me ajuda a melhorar, saia do seu lugar. Quero chamar minha esposa aqui em cima, a esposa do pastor, para orar com o pastor também aqui em cima, junto conosco. Todos, só não venha quem se sente anjo em estado de glória, uma obra terminada. Se você se sente uma obra terminada, é só uma questão de morrer, porque quem já está pronto não pode estar aqui, tem que estar no céu. Se você entende que não está pronto ainda e que precisa melhorar muito, saia do seu lugar, vem orar com a gente. Vem orar com a gente dizendo: Senhor, me ajuda a melhorar. Eu preciso melhorar como marido, ela precisa melhorar como mãe, nós precisamos melhorar como filhos, nós precisamos melhorar como irmãos, nós precisamos melhorar como discípulos, nós precisamos melhorar como igreja, nós precisamos melhorar. Quantas coisas em mim precisam ser melhoradas, quantas coisas em nós precisam ser melhoradas. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Se você veio só, pode vir aqui na frente, vem orar com a gente. Vem aqui, mamãe, vem aqui, papai, vem aqui, vovó, vem aqui, sogro, sogra, nora, genro, vem aqui. Coloque a mão no ombro da sua esposa. Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos conselhos das Escrituras Sagradas. Obrigado pelo número tão grande de pessoas nesta manhã que querem melhorar. Nos ajuda a melhorar em casa. Nos ajuda a melhorar fora de casa. Nos ajuda a melhorar na igreja. Nos ajuda a melhorar fora da igreja. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas. As nossas falhas no casamento. As nossas falhas na família. As nossas falhas em relação aos nossos filhos. As nossas falhas em relação aos nossos pais. As nossas falhas em relação à nora, o genro, o sogro, a sogra. Perdoa os nossos pecados e os nossos erros. E que nós saímos daqui conscientes de que muito precisa ser melhorado e tratado. Não nos deixe continuar sendo aquilo que o Senhor não quer que sejamos. Nós queremos refletir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso viver, no nosso caminhar, a glória do caráter de Jesus. Que em nossas vidas o teu nome seja glorificado. Corrige-nos, Senhor. Trata-nos, Senhor. Faz de nós instrumentos da tua graça e da tua glória entre os homens. E que o mundo veja em nós a tua luz. Que sejamos sal da terra e luz deste mundo. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você começasse pela sua esposa, depois abraçasse alguns irmãos, e quando você chegasse na sua casa, você abraçasse os seus filhos e fizesse a mais linda declaração de amor por eles. Abraçasse os filhos e dissesse:
Vocês são preciosos para mim. Eu amo vocês. Isso faz toda a diferença na vida de uma família, apesar de parecer tão simples. Faça da sua mesa o centro das emoções da sua casa. E faça do momento da refeição, o momento da comunhão, do culto, o momento da celebração, o momento do encontro que faz bem para a família. Enquanto os irmãos vão cantar, comece pela sua esposa e depois abrace outros, dizendo: um novo tempo começa na sua vida e na sua casa. Comece aí pela sua esposa, depois pode abraçar pelo menos 10. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Queridos irmãos, não saiam ainda não, por favor. Fiquem um pouquinho da igreja no tempo. Não saiam, por favor. Aguarda um pouquinho, pode parar um pouquinho o som. Queridos, como prometido aos amados, os irmãos que participaram do congresso como prometidos, senão nós vamos estar em falta. O CD das pregações de sexta-feira e sábado estarão lá embaixo. Eu peço ao pastor Alexandre com a equipe ficar lá embaixo para entregar o CD neste momento, por favor. Então você que fez o congresso, participou do congresso, você que deu o seu nome,